Como os irmãos já estão cientes, nós encerrando, hoje a epístola de Paulo a Timóteo, a nossa primeira epístola, nós vamos dar continuidade ao livro de Êxodo, que foi exposto os primeiros versos do capítulo 1. Hoje pela manhã continuaremos a exposição de Êxodo e à noite encerraremos a epístola na sua última perícope. Então, peço que você volte seus olhos a Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, só que nossa exposição será do verso 15 ao verso número 22. Então, a partir do próximo domingo, não o domingo que vem, mas o outro, primeiro domingo de julho, nós daremos sequência amanhã e noite ao livro de Êxodo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, ouçam o que diz o Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, quando cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Verso 15, no verso da nossa exposição. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Ó Senhor, rogamos o teu favor sobre nós, para mais uma vez adentrarmos, Senhor, conhecermos, entendermos as tuas verdades. Principalmente, Senhor, aquilo que ouviremos hoje, que nos conta a tua misericórdia, o teu favor diante das mulheres que te temiam. Fala-nos, Senhor, nos ensina através disso, e nos fortalece para temermos o teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Um homem tomado pelo medo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Se você duvida disso, lembre-se da pandemia, por exemplo. A sombra da morte no período da pandemia fez com que a maioria das pessoas abrisse mão da própria vida em favor da própria vida.
era algo tão irracional que, por vezes, a sensação que eu tinha, por exemplo, era que, no momento da pandemia, estava surgindo outro surto, a loucura. Mas o medo, de fato, é uma emoção poderosíssima. Wayne e Oshua dizem que o medo faz com que homens orgulhosos implorem, homens fortes chorem, homens amorosos odeiem e homens pacíficos encham-se de fúria. É como um senhor de escravos. O medo, ele é controlador. Mas o impressionante é que nós cristãos nos submetemos como bons servos, como bons escravos do medo. Interessante que uma boa parte, por exemplo, uma boa parte desses surtados no período da pandemia, uma boa parte se denominava cristã. Não parece contraditório pensar que o último inimigo a ser derrotado foi justamente aquele mais evitado? Que cristianismo é esse quando nós olhamos, por exemplo, para as Escrituras, que se perturba diante do lucro da morte, como Paulo mesmo chama? Pois bem, irmãos, o medo, ele é de fato assustador, e não só atinge o mundo ímpio, tem atingido os cristãos também. Mas o medo, irmãos, também ele deve ser entendido da seguinte forma: não só se revela com questões da morte. Paulo, quando escreve a sua epístola a Timóteo, a sua segunda epístola, nós veremos na sequência das exposições, Paulo exorta Timóteo e trata com Timóteo a respeito de um medo que literalmente significa uma covardia moral. Isto é, o que nós poderíamos definir, ou o que Paulo tentava dizer com covardia moral? A covardia moral, ou seja, o medo pecaminoso, a covardia moral é o medo pecaminoso que impede uma pessoa de obedecer a Deus. A covardia moral, Paulo exorta Timóteo a que não adentre na covardia moral, e a palavra ali é medo, é um medo que impede de obedecer a Deus. É um medo que impede de obedecer a Deus. E isso se revela de diversas formas. Por exemplo, como o temor dos homens. Temer os homens é uma covardia moral. É desobedecer a Deus para seguir o caminho dos homens. Se então o medo é uma realidade, seja da morte, seja uma covardia moral, e a Escritura denuncia isso, como vencer o medo? Como vencer o medo? Nós aprendemos anteriormente que Israel ele vivia numa plena paz sob o governo de José, nós conhecemos a história, mas como relata do capítulo 1, uma nova geração surge e com ela uma nova era de terror, é claro. A nova era que surge com a nova geração, com o novo reino, é uma era de terror. Porque o novo faraó, como nós vimos, ele sentiu-se politicamente ameaçado em razão da assustadora fertilidade do povo. E ele tratou logo de dar um basta nisso. E como nós vimos no capítulo 1, com medo do povo, ele começou a afligir, começou a, com tirania, tratar o povo e começou a trazer sofrimentos ao povo. O termo hebraico usado por Moisés mostra uma forma asquerosa, tirana, e eram decretos que oprimiam e enfraqueciam o povo, e o objetivo dele era: não é para Israel ter filhos, não é para o povo de Deus gerar filhos. Mas, como nós vimos na exposição anterior, os dias se passaram, e quanto mais afligia, o efeito era contrário, o povo prosperava. Tome menino, e o povo gerando. Então o faraó disse: precisamos tomar uma atitude mais drástica.
para eles entenderem ou para nós evitarmos que isso continue. E aí é quando surge o cativeiro. Jael se torna cativo. Então, o que o capítulo 1 nos mostra é que a paz que tanto gozavam no reinado de José, dentro das terras do Egito, não existem mais. Agora o povo está escravizado. Nós vamos ver no decorrer da exposição de Êxodo que o que se descreve é um povo amedrontado, um povo humilhado, um povo que está amargando uma dura servidão. Mas ainda assim, ainda que com tirania, o faraó dissesse que não era mais que o povo tivesse menino, mas não resolveu o problema. E Jael continuou fértil. Jael continuou fértil. O faraó então decidiu algo horrível: matar os bebês do sexo masculino. Nasceu menino, matem. Parteiras hebreias então recebem a ordem de, na hora do parto, no momento do parto, na hora do nascimento, elas deveriam identificar se era menino, ou seja, na hora que ela estivesse auxiliando até o menino, quando descesse, que ela visse que era um menino, ela deveria fazer alguma coisa e matá-lo na hora, para que o menino não vivesse. E elas deveriam cumprir isso, porque segundo as leis egípcias, elas iriam morrer caso não obedecessem. Mas é interessante que o texto diz que elas temeram a Deus e não aos homens. E o Senhor recompensou a obediência delas. Logo, um texto maravilhoso para nos falar que ainda que a tirania do mundo nos amedronte, temer a Deus é sempre o melhor caminho, principalmente porque contaremos com a recompensa dele. Deus recompensa aqueles que são fiéis e que o temem. Vamos ver isso a partir de agora. Como nós falamos, o cativeiro não é capaz de impedir, então esse é o contexto. O cativeiro não é capaz de impedir um povo fértil, então é preciso uma atitude mais drástica e tirana, e aí vem a ordem do rei no verso 15 e no verso 16. Veja o que ele diz. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Então, como fica claro aqui, o próximo passo, o próximo decreto do rei era matar os bebês do sexo masculino. Mas observe aqui, o rei do Egito, ele carecia do trabalho das parteiras. Uma grande pergunta que nós devemos fazer ao texto é: como é que duas parteiras, observem que o texto descreve um Israel crescente, um Israel que estava tomando as terras do Egito, e aí nós poderíamos perguntar: como é então que duas parteiras, elas iriam dar conta de inúmeras mulheres dando à luz? Interessante irmos notar que a intenção do texto não é descrevê-las como únicas parteiras dentro do contexto egípcio. Na verdade, o texto está querendo mostrar quando o faraó chama essas duas parteiras e identifica os nomes delas, é para mostrar que essas mulheres não eram as únicas parteiras, mas elas eram como se fossem parteiras chefes, as parteiras que comandavam, como nós poderíamos pensar, por exemplo, nos hospitais, um tipo de enfermeira-chefe. Elas eram as supervisoras. Automaticamente a ordem de Faraó, que estava sendo dada às parteiras, seria transmitida também às outras. Então, não era somente elas que deveriam cumprir o decreto de Faraó, mas elas também deveriam instruir as outras parteiras para que fizessem o mesmo, para que cometessem infanticídio. E
O texto está nos mostrando que a ideia de Faraó é quando as mães estivessem no trabalho de parto, elas deveriam estar atentas e, na medida que a criança fosse nascendo, assim que identificasse seu sexo, automaticamente reconhecido o sexo masculino, elas deveriam matá-lo. Essa era a ordem de Faraó. Então, irmãos, imaginem que essas mulheres hebreias, o quanto isso seria complexo, porque essas mulheres hebreias, elas além de serem responsáveis pelas mortes dos bebês, elas iam matar os bebês dos hebreus. Elas iam matar os filhos do seu próprio povo. Então, o que Faraó estava pedindo era que elas se erguessem em inimizade contra o próprio povo de Deus. Ele estava pedindo que as mulheres hebreias agissem contra o seu próprio povo. O puritano Matthew Henry comenta que isto faz de Faraó não só sanguinário, mas pérfido, obrigando-as a atrair a confiança, destruindo aqueles com quem elas se comprometiam a salvar e a ajudar. Agora, irmãos, observem por que Faraó está tomando atitudes tão drásticas, tão horríveis, tão malignas, movido pelo medo. Volte para o verso 12 do capítulo 1 e observe como Moisés dá uma informação importante dentro do texto. Ele diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A palavra, o termo usado por Moisés, que na minha tradução e na sua provavelmente deve estar por inquietação, a tradução ela não compreende bem o suficiente o significado, a pretensão do termo hebraico, que no hebraico a expressão ela traz tanto a ideia de um ódio, mas é um ódio movido por medo. O ódio que ele estava sentindo era movido por medo, e o próprio contexto mostra isso, porque ele estava com medo dos israelitas se transformarem numa ameaça militar. Como nós vimos em Êxodo 1, Moisés descreve que o povo estava crescendo, estava tomando a terra. Então isso estava amedrontando o rei egípcio. Por isso atitudes tão drásticas, porque vamos ter que impedir esse crescimento. Então observe, irmãos, observem que Faraó, ele temia o povo de Deus, mas não temia Deus. Ele temia os homens, mas não temia a Deus. Como é que isso fica claro dentro do texto, irmãos? Porque quando nós observamos no capítulo 1, a partir do verso 15, a decisão de Faraó é uma clara oposição à vida. A execução de Faraó é uma declarada oposição à vida. Por que, irmãos, devemos pensar assim? Porque essa ordem de Faraó é uma contra-ordem à ordem da criação. Quando Deus disse em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, Faraó estava sendo contrário à ordem divina. Também, irmãos, se revela aqui, logo em Êxodo, assim como já fica descrito em Gênesis, no episódio de Caim e Abel, mais um episódio em que se banaliza a vida. E Deus valoriza tanto a vida que instituiu a pena de morte para aqueles que cometem assassinato. Observe, Faraó não respeitava a vida, não temia a Deus e por isso não respeitava a vida. É interessante porque, se você acompanha o jornalismo brasileiro, o tema de aborto voltou à tona com o projeto de lei anti-aborto por estupro,
que equipara a prática legal ao crime de homicídio, com pena de 6 a 20 anos de prisão, quando o procedimento é feito acima de 22 semanas de gestação. Você percebe que quando esse tema vota, os advogados do diabo logo se levantam aos debates. Mas entendam uma coisa, esses debates, eles não passam de propaganda em defesa da prática, não se esqueçam disso. Mas a pérola mesmo veio do mandatário do nosso país. Naime, em entrevista à CBN, Lula, o acéfalo ídolo da esquerdopatia e de uma tola massa que se denomina gospel, se ergue em crítica à PL dizendo, abre aspas, estamos no século XXI e estamos retrocedendo. Como pode, companheiro, ela ter o direito de ter um comportamento diferente e não quer? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Disse ele. Aqui já basta, inúmeros argumentos poderiam ser levantados para limpar a força dele. Mas ele continua. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? E com essa fala, ele fechou sua fossa cheia de dentes. O tempo não permite contra-argumentar aqui as falaciosas, as diabólicas proposições de sua fala. Mas ficou claro uma coisa: para que se justifique a morte, banaliza-se a vida. É um monstro. Não podemos permitir que um monstro viva. Faraó disse, eles estão crescendo, matemos os meninos. Irmãos, preste atenção, essa tara por crianças é muito mais antiga do que se pode imaginar. Muito mais antiga do que se pode imaginar. Vocês vão ver que quando Deus ordena que o povo saia, Faraó disse, os meninos não, as crianças ficam. E Moisés diz, não, Deus disse que os filhos também iam adorar no monte. Isso é muito mais antigo do que se pode imaginar. Porque pessoas que não temem a Deus, elas sempre se rebelam contra a vida. Elas sempre viverão em oposição a Deus, sempre lutarão para que a criação de Deus não se multiplique. Veja, o que Deus diz, crescei e multiplicai-vos, é histórico, é bíblico, sempre haverá pessoas se levantando contra a vida, porque pessoas que não temem a Deus sempre serão contra filhos. É interessante também notar que Flávio José, quando registra no livro dos Hebreus essa história, ele diz que havia um comentário de que os doutores da lei haviam se aproximado de Faraó e disseram a Faraó que naqueles dias, olhe Faraó, tome cuidado, porque nesses dias haverá de nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude será admirada por muitos, aumentando a glória de Israel, humilhando o Egito. Nós podemos lembrar a partir disso da história do casal que clamou pelo envio de um libertador por causa do pecado, necessitava de um libertador, de um salvador, e diante do pecado Deus prometeu enviar um libertador, um menino que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Em Êxodo 3,7 nós veremos que quando Deus fala com Moisés e ordena a Moisés que ele vá libertar o povo, Deus diz a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo estava clamando por mim, o meu povo estava clamando por libertação, por um libertador, o povo estava pedindo que a promessa de Deus se cumprisse, e Faraó estava dizendo, matem os meninos. Não era só uma militância contra a vida, irmãos. Faraó estava limitando, ou estava lutando, estava trabalhando, militando contra as promessas de Deus. Então, lembra de Gênesis? Como as histórias são contadas, se você analisar, vamos recordar, quando nós observamos a partir de Gênesis 3, quando nós analisamos a partir da queda,
uma das coisas que ficou evidente dentro das narrativas de Gênesis era a forma como a descendência da mulher se desenvolvia e a forma como a descendência da serpente se desenvolvia. O conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente. Este enredo está também em Êxodo, estará também em Números, estará também em Levítico, estará também em Deuteronômio. A história do povo de Deus está sendo contada a partir desses dois viés. Há um conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher. O que Moisés está querendo nos mostrar é que Faraó não era simplesmente alguém que se opunha à vida, não era alguém que simplesmente estava se levantando contra a vida, ele estava se rebelando contra as promessas de Deus, e por isso ele se identifica como sendo a semente da serpente. Ele é um anticristo, e ele antecipa os anticristos que surgirão no decorrer da história. Ele não é alguém que simplesmente impede a vida, mas ele é alguém agindo diretamente contra as promessas de Deus. O aborto, irmãos, não é uma questão de saúde pública ou de direitos de mulheres cheias de cabelo no sovaco. O aborto não é uma questão de saúde pública ou de mulheres com cabelos cheios de sovaco. Quando alguém se ergue em favor do aborto ou vota em abortistas, não é somente uma questão política. A cultura da morte, o que estamos vendo aqui é que a cultura da morte é uma expressão de Satanás. Sempre nas Escrituras, sempre que houver algum reino de terror, uma cultura de morte, a semente da serpente estará lá. Sabe por quê? Porque Satanás é identificado como alguém que nunca gostou de crianças. Então entenda uma coisa, seja Adolf Hitler com sua solução final para eliminar os judeus, ou a China comunista com a sua política de uma família, um filho, seja os seus anticoncepcionais usados silenciosamente, com desculpa da promoção empresarial, da faculdade, do corpo esbelto, do dinheiro, seja lá o que for oposição, a vida é sempre ódio de Deus. Deus disse: crescei e multiplicai. Quantos não terão, irmãos, que encarar o juízo de Deus por colocarem, preste atenção, por colocarem um abortista no poder para dirigir esse país? Cada aborto promovido neste país será contabilizado nas costas de muita gente, inclusive dos pseudos crentes que votaram nele. Cada aborto nesse país será contabilizado nas costas de quem promoveu isso. Paulo disse: vocês não somente vivam na luz, mas reprovem. Não é possível admitir, não consigo admitir alguém cristão que coloque um abortista para governar o nosso país. Também, irmãos, quantas mulheres não irão responder diante de Deus pelas vidas que impediram gerar? Quantas? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha faculdade, eu tenho meus planos, eu tenho os meus projetos,
tome drogas para evitar filhos, drogas muitas vezes abortivas. Quantas mulheres não responderão diante de Deus por causa da forma como rejeitaram filhos? Quantas mulheres não serão condenadas pelos métodos abortivos silenciosamente aplicados? Toda ação contra a vida é a semente da serpente. Se você pode ser uma mulher piedosa aos olhos dos outros, mas se você é contra filhos, você é militante do inferno. Mas sabe qual é a diferença? É que ainda existem mulheres crentes. Diante de toda essa situação, ainda existem mulheres crentes. Por que podemos dizer isso? Porque essas mulheres, elas não estavam lidando somente com Faraó, mas elas estavam lidando com o real inimigo, Satanás. E aí observe que Sifrá, o nome dela significa bela, enquanto Puá significa esplêndida. Ou seja, elas eram esplêndidas e lindas. Mas, em outro sentido, não é essa beleza que nós muitas vezes valorizamos. Porque nós muitas vezes somos atraídos pela beleza estética. Nós somos devotos a uma estética bela, a uma estética comprometida com os valores do mundo. Quando Moisés descreve elas assim, Moisés não está falando desta beleza. Moisés não está falando de um esplendor, que é um esplendor na perspectiva da visualização mundana. Porque imaginem, irmãos, quantas mulheres não foram abençoadas por elas no momento do parto. Mas o belo mesmo é que elas sabiam que matar os bebês era pecar contra Deus. Talvez elas tenham ouvido a história de Noé, que Deus disse: olha, Noé matou, deve morrer. Mas não temos a certeza, porém, de alguma forma elas sabiam, pela lei de Deus no coração delas, de que isso era pecar contra Deus. E elas temeram a Deus e não aos homens. Veja o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. O que Moisés está mostrando aqui, irmãos, é que no ato de insubmissão, a ordem não foi cumprida. Isso que se espera das pessoas que temem a Deus. É isso que se espera das pessoas que temem a Deus. E talvez isso seja estranho para nós, que tememos os homens, não a Deus. Mas elas temiam mais a Deus, ou elas temiam a Deus e não a Faraó. E lembrem-se, ainda que a execução, ainda que a pena de morte fosse uma realidade, elas ainda temeram a Deus. Por quê? Porque a lei de Deus não está abaixo da lei dos homens. A lei de Deus está acima da lei dos homens, mesmo que a morte seja a única coisa que nos resta. A lei de Deus não está sujeita à contextualização cultural. A lei de Deus não está sujeita à ideologia. A lei de Deus não está sujeita à cultura. A lei de Deus não está sujeita à modernidade, à pós-modernidade ou à pós-pós-modernidade. A lei de Deus é padrão para todas as eras. Matar bebês, infanticídio, homicídio é pecado em todas as eras. Ainda que os homens digam que não é, Deus diz é. E para o cristão, Deus é a referência. Deus é o padrão moral. O problema é que as igrejas evangélicas são mundanas. Por isso, tanta ideologia nojenta adentra no seio da igreja.
Vi na internet de ontem para hoje que um ministro foi pregar numa igreja evangélica e defendeu o aborto e a igreja aplaudiu. Quem teme a Deus tem a lei de Deus acima da lei dos homens. É interessante, irmãos, porque durante a pandemia, amedrontados, quantos não se aliaram ao Estado para fechar as igrejas? Foi tão absurdo que boa parte dos pastores se submeteram a César sem nenhum questionamento. Um absurdo tão grande que o Estado começou a dizer: o sacramento deve ser servido de tal forma. Se vocês quiserem ter Santa Ceia, tem que ser de tal jeito, tem que ser em tal modelo. Estavam violando a lei de Deus, interferindo numa esfera que não competia ao Estado. Ao mesmo instante, estavam sendo aplaudidos pelos súditos evangélicos. Mas não é interessante que no mesmo instante que eles se aliavam ao Estado para proibir o culto, eles iam trabalhar? Eles iam para os seus empregos? Eles faziam suas atividades por causa do sustento? Não é interessante isso? Os cultos deveriam ser fechados, não os empregos, porque nós dependemos dos empregos para sustentar nossas famílias. Irmãos, isso mostra quantos outros pecados não se denunciam. Nessa questão de temer a Deus e temer aos homens, imagino quantos não negociam a sua fé para manter os empregos. Quantos não ensinam as ideologias mundanas nas escolas como professores para não perder o emprego? Quantos não se submetem a tantas outras coisas para não perderem o emprego? Quantos não pagam os seus impostos com fidelidade para que não sofram represálias estatal, mas negam os seus dízimos ao Senhor? Quantos não são fiéis aos seus impostos? Pagam, às vezes até reclamando, mas com fidelidade, porque sabem que serão punidos pelo Estado, mas não dizimam, não devolvem seus dízimos ao Senhor. Isso é temer os homens ou a Deus? O que nós estamos vendo aqui é que nossa lealdade pertence a Deus. E como disseram Paulo e os outros apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que a morte seja o único caminho. Ainda que a morte seja o único caminho. Expediram um decreto e disseram que ninguém poderia mais se curvar ao Deus de Israel. Daniel não disse: vou passar alguns dias sem orar, até as coisas acalmarem. Daniel foi orar, como sempre fazia, antes temer a Deus do que aos homens. Jesus, Mateus capítulo 10, ele diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se você se preocupasse mais com sua alma, talvez você temesse a Deus. Mas elas, irmãos, temeram a Deus e não temeram as consequências, muito menos qualquer ameaça de morte. Veja o verso 18 e 19. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos
As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Irmãos, veja que Faraó nota que o povo está tendo menino. E as acusações são sérias, são verídicas. De fato, os meninos continuam nascendo. Mas observem a postura das mulheres. Elas não amolecem. Ela diz: olha, o problema é o seguinte, que quando nós chegávamos, nós nos aproximávamos delas, não dava tempo de matá-los, pois os bebês já haviam nascido. O que foi a ordem de Faraó? A morte deveria ser praticada no momento do parto. Então ela disse: não dava tempo, a gente chegava, as mulheres já tinham meninos, as mulheres já tinham os filhos. É interessante, irmãos, porque aqui para muitos se dilui a aparente piedade das mulheres. Por quê? Porque pressupõe a princípio que elas estavam mentindo. Papai Calvino, inclusive, chega a dizer que a mentira das parteiras era repreensível e desagradável a Deus. No entanto, já que nenhuma ação é livre de pecado, Deus recompensou as boas obras delas, apesar de misturadas com a impureza. Então, por exemplo, Calvino entendia que elas mentiram, mas no original não há indícios disso. No próprio texto, nas nossas traduções, não há indícios disso, que elas inventaram essa história. O puritano Matthew Henry, de novo, fazendo uso do comentário dele, ele faz um comentário interessantíssimo. Ele diz que eu não vejo nenhuma razão para duvidar da veracidade disso. Lembre-se, os judeus eles estavam debaixo da bênção divina. Era Deus quem estava fazendo prosperar o ventre deles. Os hebreus estavam sob uma bênção extraordinária de aumento. Logo, as mulheres podem ter tido um trabalho de parto muito rápido e fácil, e, estando as mães e os filhos, raramente precisavam de parteiras. Além disso, o texto demonstra que, quando elas dizem uma reprodução muito rápida, elas reconhecem que aquilo estava fora do normal e havia ali o dedo de Deus. Faraó tinha alguma coisa acontecendo extraordinariamente. Nós não tínhamos tempo nem de chegar, elas já tinham meninos. E o Matthew diz: por isso elas ficaram tão encorajadas diante da confirmação divina, ficaram tão encorajadas a desobedecer Faraó em favor daquele que o céu favorecia. Provavelmente elas estavam espantadas diante do fenômeno. Elas estavam vendo a mão de Deus conduzindo tudo. Irmãos, quando nós estamos diante da vida e da morte, nós não precisamos mentir. Porque o que está nos mostrando é que Faraó não está somente lidando com um povo que se multiplica. Veja, o Gênesis 1, Gênesis 2, ele está nos mostrando, nos preparando o terreno para os próximos capítulos. Quando Deus vai se revelar e vai dizer que é Ele quem está conduzindo tudo. O dedo de Deus está desde o capítulo 1, desde as narrativas da escravidão, em todo o processo. Isso mostra, irmãos, que se do outro lado existe um inimigo feroz, do nosso lado há o maior de todos os aliados. Por isso não precisamos mentir, não precisamos fugir, não precisamos nos esconder. E é muitas vezes por isso que essas coisas nos impedem de viver como Deus deseja que vivamos. O que Deus exige é: tema a mim, é o meu temor. Elas disseram: tem algo diferente acontecendo com elas? Não teve como impedir. E aí, irmãos, a única forma de você combater
é você temendo unicamente a Deus. Você já ouviu o que diz o salmista no Salmo 31, versos 19 e 20? Por exemplo, o salmista diz que Deus abençoa aqueles que o temem. A análise do texto mostra que Deus armazenou bondade para aqueles que o temem, por exemplo. A imagem que temos no Salmo de número 31, versos 19 e 20, é de um homem que tem um imenso celeiro cheio de bênçãos para aqueles que o temem. E observe, tudo conspirava para a sentença delas, mas elas tinham o temor a Deus. Veja o que diz o verso 21. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Observe, irmãos, cada passo de Faraó para controlar a população deixou o povo ainda mais numeroso. Veja o destaque de Moisés: não adiantou, continuaram a crescer. É o dedo de Deus na história. Se você olhar do capítulo 1, os primeiros versos, até agora, não há menção direta. Não há menção direta do nome de Deus. Ele aparece aqui. Ou seja, Moisés já está começando a mostrar que é Deus que está conduzindo todo o processo. Faraó disse: mate os meninos, e Deus fazia com que mais meninos nascessem. E dessa vez, irmãos, Faraó, ele foi derrotado por 2 mulheres piedosas. E a Bíblia diz que Deus abençoou as mulheres. É interessante porque diz que Deus abençoou as mulheres com família. Não é interessante isso? As parteiras, o Senhor Moisés está dizendo que elas foram recompensadas. E Deus lhe estabeleceu casas. Em outras palavras, Deus lhe deu filhos. Deus deu filhos. O Faraó disse: mate os meninos. Deus abençoou as mulheres com filhos. Olhamos para as mulheres de hoje, dizendo: eu não quero a bênção de Deus, eu não quero filhos, eu tenho outros compromissos, eu tenho outros projetos, eu tenho tantas outras coisas, eu não quero filhos. Deus abençoou as parteiras com filhos. O que queremos, irmãos? Quem não deseja a bênção de Deus, que tipo de bênção deseja? Que tipo de bênção deseja? A verdadeira e genuína bênção só vem do temor a Deus. A genuína bênção só vem do temor a Deus. É como alguém que está prosperando. É como alguém com um investimento caríssimo. É como alguém que sempre está com o melhor carro do ano. É sempre alguém que tem as melhores viagens, as melhores roupas. Seu emprego vai de vento em pompa. Na sua empresa ele tem crescido. Nos seus negócios, talvez, sua empresa tenha prosperado. E aí ele começa muitas vezes a ganhar dinheiro. Ele começa a prosperar. Ele começa a ter uma vida melhor. Aí ele diz: Deus está me abençoando. Deus está me cercando de bênçãos.
ao mesmo instante que ele odeia o culto público, ao mesmo instante que ele não congrega, ao mesmo instante que ele não tem uma vida comunitária com o povo de Deus, ao mesmo instante que ele rejeita a pregação do Evangelho. O Senhor nos mostra que a verdadeira bênção provém do temor a Deus. Meu irmão, se você estiver em desobediência, ainda que seus caminhos estejam prosperando, pode ter certeza, é o juízo de Deus lhe entregando aos seus pecados. Está tudo dando certo e você vivendo em pecado, fique certo, é o juízo de Deus lhe entregando o seu coração ao pecado. Pastor, mas está tudo prosperando. Se você está vivendo em pecado, Deus está entregando o seu coração à desgraça. Você simplesmente está levantando o chicote que vai bater em você. Você simplesmente está amolando o chicote que vai bater em você. Se não há temor a Deus, cuidado. O salmista disse no Salmo: eu, quando olhava para a prosperidade dos ímpios, eu quase me desviava. Porque ele dizia: como pode, Senhor, um ímpio prosperar? Como pode um ímpio ser rico? Como pode um ímpio ter riquezas enquanto o povo de Deus padece? Enquanto eu sofro? Como pode, Senhor, um pobre pastor lutando para ser fiel ter um Siena de 2008, enquanto o ímpio tem uma Land Rover? Como pode, Senhor? Isso não é justo. E ele diz: e quase que eu me desviava. E o Senhor diz a ele: essa prosperidade é que eu entreguei o ímpio à malignidade para depois matá-lo, para depois lançá-lo no inferno. Cuidado, meu irmão, se não há temor a Deus e está tudo dando certo, provavelmente você já foi entregue aos seus pecados, o que lhe resta é o juízo de Deus. As verdadeiras bênçãos resultam do temor a Deus. Temer a Deus é andar diante de Deus conforme Deus ordena. É como alguém que é negligente com o culto, que não cultua pela manhã, que não é devoto à palavra do Senhor, que não busca a santidade, a piedade. E ele diz para mim: está tudo bem, está tudo em paz. Cuidado, meu irmão, cuidado. A verdadeira bênção é fruto do temor a Deus. Se você não tem andado no temor de Deus, avalie as suas bênçãos, que pode ser juízo de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, Faraó não desiste. Veja que agora a sentença é mais drástica. Veja o verso 22. Então Faraó deu a ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Agora acabou. Independente, nasceu, chegou lá,
for menino, mate. Pensei ser na hora do parto, não. Teve um menino, chegou lá, viu que era menino, mate. E não é mais uma ordem para as parteiras, viu? A ordem é para todo o povo. E é aí, irmãos, que o dedo divino se revela. Por quê? Porque no capítulo 2 vai ter uma família piedosa que não vai se submeter ao rei. E aí vem um menino chamado Moisés, o libertador, nascerá. Por hoje, deixa eu te perguntar, meus irmãos, o que você teria feito no lugar dessas parteiras? O que você faz com os seus empregos, com os seus negócios, com os seus faraós? Ficou claro para nós que a única forma de vencer qualquer tipo de medo é temendo a Deus. Porque temer a Deus significa veneração, honra, respeito, reverência. Eu quero sempre honrar a Deus, independente das circunstâncias. E é impossível você obedecer a Deus sem temer a Deus. Tanto é que Deus diz em sua palavra muitas vezes aos profetas que Deus enviaria temor ao coração do seu povo para que o seu povo o servisse. Sabe por que muita gente na igreja não teme a Deus e continua a viver do mesmo jeito? Porque nunca foram convertidas pelo Senhor, por isso que não temem a Deus. Porque esse profundo senso de veneração e honra suscita no coração adoração, uma verdadeira devoção a Deus. O cristão piedoso, ele vê a Deus primeiro em sua glória transcendente, majestade e santidade, antes de vê-lo em seu amor, misericórdia e graça. Como Cristo mostrou, não deixou de se submeter a Deus, independente das circunstâncias. Quando Pedro tentou decepar a vida daquele soldado, o Senhor disse: não faça isso. Se eu quiser, eu dou ordem ao Pai, Ele manda uma legião de anjos e acaba com toda essa farra humana. Mas lembra-se do Getsemane: Senhor, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O terror da morte assombrou sua alma. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi fiel até o fim e foi recompensado com a ressurreição. Ele foi o temor de Cristo a Deus que nos trouxe redenção. O que é que Deus espera de nós? Temer a Deus e não aos homens. Se você está aqui e sua vida tem sido de pecado, se você tem andado em desobediência a Deus, o Senhor te convida hoje para que você o tema e viva diante dele. Caso contrário, você terá que lidar com o juízo de Deus. Não saia daqui sem considerar isso. Arrependa-se. E você contará com a verdadeira bênção divina. Ó Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras. Obrigado, Deus, pela tua santa lei, que nos ensina e nos mostra, ó Deus,
aquilo que é necessário para nossas almas. Firma nossos passos e fortalece os nossos corações para temermos o Teu nome. Mesmo, ó Deus, que a nossa vida esteja em risco, em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Resposta